em Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 1. A minha Bíblia, ela é numa linguagem atualizada, para ficar fácil de a compreensão. Vou ler para vocês, em nome de Deus. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia, ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas e vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Pois depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse para Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa de seu pai com seu irmão Esaú. Seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim, pois depois de comer eu lhe darei minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois, o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí, Jacó disse à sua mãe: O meu irmão é muito peludo, eu não. Se meu pai me apalpar, vai descobrir que sou eu. Ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo, então vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu te disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. Ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e ela vestiu Jacó. Com a pele de cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde estava o pai e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? E eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor. Sente-se, coma a carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí já Isaque perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor Deus me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: A sua voz é de Jacó, mas as mãos parecem mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois suas mãos estavam peludas, como de Esaú. E por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Até aqui. Amém. Essa palavra, ela veio para mim, mas antes, quando eu li ela, veio uma frase. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra hoje, o tema seria: quem só pensa no presente, sacrifica o futuro. Vou repetir. Quem só pensa no presente, sacrifica o futuro.
Hoje nós vamos falar sobre Rebeca. Rebeca significa resposta de oração. Lá atrás, quando Abraão já tinha enterrado Sara, ele já estava muito velho, ele sabia que ele não ia viver, e ele precisava que o filho dele, Isaque, ele fosse encaminhado. Então ele chamou Eliezer, o seu servo mais antigo, mais velho, de extrema confiança, e incumbiu ele uma tarefa. Olha, eu não quero que o Isaque case com ninguém de Canaã. Eu quero que ele case com alguém da minha parentela, lá da minha terra, alguém da mesma linhagem que eu. Ele falou assim, mas meu senhor, como que eu vou lá? Quer que eu levo ele? E se a moça não gostar, como que eu vou escolher uma mulher para o seu filho? Ele falou, não é para levar ele para lá, porque Deus já tinha dado uma ordem para a gente não sair da minha parentela. Eu não quero meu filho lá, não levo meu filho lá. Vou abrir o primeiro parênteses. Quando Deus te dá uma ordem, a ordem está dada. Pode passar anos, não volte atrás. Se Deus mandou não ir, não vai. Se Deus mandou não fazer, não faça. Pode ter passado anos, não faça. Aí Eliezer falou, não, então tá, mas como eu vou fazer? Ele falou, olha, vai, e se a moça negar, eu te absolvo da promessa que você me fez. Aí ele, tá bom. Aí ele fez ele colocar a mão embaixo da coxa dele e jurou. E falou, jura que você vai fazer o que eu estou pedindo, o que você me prometeu. Antigamente, eles faziam juramentos com a mão embaixo da coxa. A pessoa que jurava colocava a mão embaixo da coxa. Por quê? Estranho, né? É porque embaixo da coxa fica o nervo ciático. O nervo ciático é o maior nervo e o mais grosso do corpo. Não sei se alguém já teve dor no nervo ciático, você não consegue andar, você não consegue produzir, é uma dor horrível e leva dias para você melhorar. Antigamente os homens, eles viviam da caça, do trabalho braçal. Imagina uma dor no nervo ciático, deixava o cara inútil, ele não conseguiria trabalhar, ele não produzia, ele não servia. Então, eles tinham esse discernimento que se aquele nervo da coluna, da coxa, ele fosse destruído ou se ele não funcionasse, ele era o mais importante, a pessoa seria inútil. Então, eles estavam jurando pelo mais importante que tem no corpo, segundo o julgamento deles naquela época. E Eliezer foi para a Mesopotâmia, chegou lá, ele sentou no poço, foi à tarde, levou alguns camelos, e ele sentou e ele orou assim, Deus do meu patrão Abraão, se eu preciso arrumar uma esposa para Isaque, então eu vou fazer o seguinte voto, teste. Se uma dessas moças que estiverem aqui me oferecer água e ainda oferecer para dar água, hidratar os meus camelos, essa vai ser a moça, eu vou saber que é ela. Antes dele terminar de orar, uma moça linda, virgem, chegou perto dele e disse, o senhor aceita a água? E ele... Minto. Ele pediu água para ela. Ele pediu água e ela serviu ele. Antes que ele pudesse falar que era para ela alimentar os camelos, ela mesma disse que ela ia voltar ao poço para dar água aos camelos. Eram 10 camelos. Cada camelo bebe em torno de uns 200 litros de água cada um, porque eles têm uma reserva dentro do estômago, numa parte do estômago. Então, essa mulher, ela ia pegar mais de 1.000 litros de água. 2.000 litros de água no poço. E ela fez de bondade. E ele entendeu.
E naquele momento ele deu um anel, um arco que ele colocou no nariz dela e mais uma pulseira. E ele perguntou de onde ela era. E, para a glória de Deus, ela era irmã de Labão. Labão era primo de Abraão. Era da mesma família, ela era perfeita. Vou dizer uma coisa para as irmãs. Às vezes a gente ora e a gente não impõe algo, a gente não faz prova do Senhor, sendo que o Senhor já disse para nós fazermos provas dele. E ele nem terminou de orar e a resposta da oração veio. Quantas vezes nós já oramos e a gente nem terminou de orar e a resposta da oração veio? Certa vez eu ouvi uma palavra que dizia que existem dois tipos de marido. Aquele que você escolheu e a resposta de Deus. Existem dois ministérios. Aquele que você escolheu e a resposta de Deus. O que você quer para a sua vida? Você quer aquilo que você escolhe ou você quer a resposta de Deus? Seja ousada no orar, minha irmã. Seja ousada. Peça ao Senhor com detalhes, para que você não seja confundida e nem enganada. Eliezer, ele orou e ainda impôs, olha, tem que ser assim, 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 para eu saber que de fato é Deus. Antes dele terminar a oração, aconteceu. Deus respondeu. E ele foi para a casa dela, conheceu Labão, o irmão dela, e levou ela para Canaã de volta. Chegou lá, Isaac, olhando aquela mulher, ele se apaixonou por ela. Olha que coisa. Quando é Deus que escolhe, não tem que forçar nada. A gente não precisa forçar. O que é de Deus vem naturalmente. As coisas se encaixam. Se está difícil, se você está insistindo muito e parece que não vai, pergunta ao seu Deus se é Ele, se realmente Ele quer. Se é a vontade dEle soberana que você tenha isso. O que é de Deus não traz dor e não traz angústia. Se traz dor, se traz angústia, se traz peso, não é o Senhor. E Isaac casou com Rebeca. E eles ficaram 20 anos tentando ter um filho. 20 anos essa mulher esperou por um milagre. 20 anos de oração. Mas tinha uma promessa. E essa promessa foi cumprida. E essa mulher engravidou. E ela foi procurar ao Senhor. E o Senhor disse para ela: no seu ventre há 2 nações. Você dará luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. A gravidez foi uma gravidez difícil. Na hora do parto foi muito complicado. Nasceu Esaú primeiro. Ele era vermelho, bem peludo. Jacó veio logo em seguida, segurando o calcanhar do irmão. E ele tomou esse nome Jacó, que significa suplantador, trapaceiro, aproveitador. Muitas vezes a gente leva nomes lá no nosso nascimento. A gente recebe sentenças ainda no ventre de nossa mãe. E isso passa uma vida inteira a gente levando um peso que muitas vezes é desnecessário, porque foi lançado sobre nós por terceiros, não pelo Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Lança fora toda maldição hereditária, caia por terra em nome de Jesus, toda a maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência.
Repreendo em nome de Jesus todo o legado de derrota da sua vida. E Jacó, ele ficava mais em casa. Ele era um moço que ele gostava de ficar em casa. E já Esaú não. Esaú, ele era um homem da caça, um homem do campo, um homem trabalhador, um homem forte. Jacó não. Esaú era o preferido do pai, Isaac. Jacó era o preferido da mãe, Rebeca. Geralmente aquele filho que dá mais trabalho é o preferido da mãe. Geralmente gera uma discórdia dentro de casa entre o casal, porque o pai às vezes chama o filho de preguiçoso, quer que o filho vá fazer tal coisa, quer impulsionar o filho, mas a mãe acaba passando a mão na cabeça por dó, compreendendo mais do que devia compreender. Cuidado, mulher. Às vezes você não está poupando o seu filho, você está atrasando a vida dele. Nós temos que criar filhos para o mundo. Ensinar o filho a trabalhar. Às vezes, você acaba negligenciando por ser permissiva demais com o teu filho. Incentiva ele. Ai, não seja duro com o nosso filho. E você acaba entrando em contenda com o seu marido. Ou você acaba entrando em contenda com algum familiar, se você não tem um esposo, ou você cria um filho só. Às vezes você não fala, não, é melhor ele dentro de casa no videogame do que na rua, por aí, fazendo o que não deve. Será que é bom mesmo ele só dentro de casa no videogame? O que seu filho tem visto no videogame? Tem crianças que têm visto pornografia, são aliciadas por pedófilo e as mães não vê, acham que só está jogando. E não está jogando. Está sendo aliciado, está sendo perdido, a alma está sendo jogada no inferno e a mãe não vê. Comece a observar o celular dos seus filhos, em nome de Jesus. Tudo que se trata precocemente tem cura. Tudo que se previne, é melhor prevenir do que remediar. Não é isso que diz o popular? E uma certa vez, Jacó, ele estava fazendo a comida, porque esse é um cara que ficava em casa, ele fazia comida. Foi fazer comida, e aí o irmão dele, o Esaú, chegou muito cansado, e ele falou assim, ai, me dá um pouco do seu guisado. Ele falou assim, tá, vou dar, mas com uma condição. Se você dá para mim os seus direitos de primogenitude. Antigamente o primogênito tinha direito de maior parte da herança. Quando o pai morria, ele que mandava em tudo. Ele era o que ia assumir o lugar do patriarca. E Esaú estava tão cansado que ele falou assim, eu vou acabar morrendo mesmo que vai me adiantar esse posto. E vendeu por um prato de guisado. Alguns dizem prato de lentilha. E isso, depois, quando a gente está em momentos de angústia, irmãs, a gente acaba pensando coisas que não deve. Tipo, eu vou morrer. Já teve dias de eu sentir dores, de eu falar, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu já começar a preparar, porque se eu morrer e tal. A gente pensa. E a gente acaba tomando atitudes impensadas. Quando nós estamos numa dificuldade, quando a gente está no deserto, a melhor coisa que tem é você não fazer nada. Não faça nada, não tome decisões no momento de cabeça quente, não fale nada no momento em que você está vulnerável, porque você pode se arrepender. E passou, só que isso já gerou um atrito, uma mágoa, um desacerto no coração de Esaú e do seu irmão Jacó, porque Jacó, ele enganou o irmão dele. E o que aconteceu? Isaac já estava velho e ele ia morrer. Ele sabia que o fim dele estava chegando, então ele precisava abençoar o filho mais velho, apesar dele saber que Jacó pegou a primogenitude, ainda assim Esaú era o primogênito. Então o que Isaac fez? Chamou ele e falou, meu filho, vá, caça, faça um guisado para mim que eu vou te abençoar antes de eu morrer. Quem ouviu isso? Rebeca. A Rebeca ouviu e ela fez o que não devia. Ela saiu correndo para contar para Jacó o que ela tinha ouvido. Por que muitas vezes a gente ouve alguma coisa e sai correndo para contar?
Ela podia ter ido lá conversar com o esposo e dito que não concordava. Ela podia ter sido sábia, mas não. Ela preferiu ir fazer fofoca. Ela chamou o filho dela e bolou um plano. O filho preferido. Existe um perigo do favoritismo tão grande. Às vezes a gente faz algumas coisas achando ser certa. Às vezes nós tomamos algumas atitudes acreditando que aquela atitude é a correta. Eu vou falar porque isso... E no calor do momento a gente acaba falando que não deve, tomando atitudes, posturas que não devem ser feitas. Falar coisas que não são necessárias serem ditas. E ela foi lá e ela bolou um plano. O plano foi dela, não foi de Jacó. O plano foi de Rebeca. Jacó ainda disse, mãe, mas não vai dar certo. Tudo que Jacó falava, ela falava, não, não vai. Até que uma hora ele falou, eu vou ser amaldiçoada. Ela falou, então que caia sobre mim a maldição. Às vezes, nós estamos tão convictos do que a gente está fazendo é certo, que a gente não mede as consequências. Ela estava enganando o próprio marido, ela estava ensinando o filho a ser um enganador, um mentiroso. Ela usou de artifícios ardis para poder enganar o próprio marido. Ela estava favorecendo um filho e esquecendo do outro filho. E ela falou, ó, vai lá, pega 2 dos melhores cabritos que a gente tem, que eu vou fazer um guisado, eu vou fazer a carne do jeito que seu pai gosta. Claro que ela sabia, ela era esposa dele. E ela fez. Aí ela pegou a roupa, vestiu Jacó. E depois que ela vestiu Jacó, ela falou para ele ir lá. Por quê? Porque ela sabia que ele ia sentir o cheiro. Ele estava cego. Ela colocou pelo nele. E Jacó teve oportunidade. 2 vezes Isaac deu oportunidade para Jacó dizer a verdade. Quantas vezes nós temos oportunidade de dizer a verdade e mesmo assim a gente continua na mentira? A gente continua enganando. A gente prefere enganar. A gente prefere continuar com um plano que a gente sabe que não dá certo e que nós não deveríamos, mas a gente continua. E ele disse, tem certeza? Ele falou, tenho, sou eu. Em nome de Jesus, quando tiver oportunidade na sua vida de dizer a verdade, fala a verdade. Resolva. Se ele tivesse chorado, falado, pai, me perdoa, eu não quero. O pai ia perdoar ele, ia abençoar ele também. Mas não, ele manteve aquele plano até o fim. Quando Esaú finalmente chegou com o que o pai tinha pedido, Isaac falou assim, oi, mas peraí, eu já te abençoei. Não era você? Ele falou, não. Aí ele sabia que o irmão dele tinha enganado ele mais uma vez, tinha suplantado ele mais uma vez. E a ira tomou conta do coração dele. E ele falou assim, pai, mas não sobrou nada para mim? Não sobrou mais nenhuma bênção que o senhor possa me dar? Como assim? Não tem mais nada para mim? Ele já levou tudo? E Jacó e Esaú e Isaac disse, você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Nós vivemos, às vezes, muitos anos escravo de alguma coisa. Até o momento que a gente se revolta e a gente consegue finalmente se livrar daquilo. Tem gente que vive escravo do cigarro muitos anos, até que uma hora você se revolta e fala, eu não fumo mais. Vive escravo da bebida muitos anos, até que um dia você se revolta e fala, eu não vou beber mais que eu estou perdendo a minha família. Você vive escravo de um emprego, um escravo de morar no terreno de alguém e viver debaixo de julgo, de humilhação muitos anos, até que uma hora você se revolta e usa aquela termo popular, eu vou meter o louco. Não tem isso? E finalmente você consegue se libertar.
Parecia tudo perdido. Mas Isaac disse para o filho dele o segredo de se livrar, quando ele se revoltar. Revolta significa agir, brigar por aquilo que você acredita, se liberar, se libertar. E Esaú, muito aborrecido, disse: olha, quando meu pai morrer, eu passar a época do luto, eu vou matar Jacó. Quem ouviu de novo? Rebeca. Poxa vida. Rebeca, uma mulher tão abençoada, fez uma coisa dessa? Como que uma pessoa abençoada, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa boa, resposta de oração, pode se perder e fazer coisas erradas? Acontece. Eu não sei qual era a intenção do coração dela, mas eu acredito que foi uma intenção boa. Ela estava querendo proteger o filho que ela amava. Talvez ela achava que Jacó era menos favorecido. Eu não sei. Mas ela fez. Às vezes a gente não entende porque fulano falou de você. Às vezes a gente não entende o porquê fulano levantou tal coisa sobre a sua vida. Ou se revoltou contra você, ou parou de falar com você. Ou ficou rebelde e não quer mais a sua presença. A gente não sabe. Mas Rebeca mais uma vez ouviu que Esaú queria matar o irmão dele. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez, achando que estava fazendo bem, ela estava destruindo a própria família. Às vezes a gente achando que está ajudando, ou a gente querendo resolver, a gente querendo fazer o melhor, a gente acaba destruindo a nossa família, acaba destruindo o nosso ministério, acaba destruindo o nosso trabalho, a nossa própria vida. E ela ouviu e correu falar para Jacó, falou: Jacó, seu irmão quer te matar. Vai embora, vai lá com meu irmão Labão, vai para casa do meu irmão, vai lá porque você foge para lá e aí não tem como seu irmão te matar, vai embora, pede guarita lá para ele. Só que ela sabia que ela não mandava em nada, porque as mulheres não tinham voz naquela época, quem mandava eram os homens. Aí ela mais uma vez, sendo bem ardilosa, ela disse o seguinte para o marido dela. Depois, Rebeca foi falar com Isaac e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa de seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Ai, ai. Vocês estão compreendendo o que aconteceu aqui? O marido dela estava doente, ele estava cego, ela foi lá, fazendo cena, chorando. Tô tão triste que essas mulheres com que Esaú casou, se o Jacó fizer isso é melhor que eu morra. E aí Isaac foi, chamou Jacó, abençoou ele e mandou. Ela fez com que Isaac pensasse que era ele que estava tendo essa ordem. Mas essa ordem não foi dada por ele, esse aqui já tinha sido determinado por ela um pouco antes. Só que ela tinha que fazer tudo. Olha o grau de manipulação dessa mulher. Essa mulher enganou o marido. Essa mulher favoreceu um dos filhos. Ela mentiu. Ela pensou em todos os detalhes ardilosamente. Depois, quando ela viu que a situação estava difícil, ela se desesperou, porque aqui no 43 ela disse: por isso, meu filho, preste atenção, vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Irã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão, e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Não foi ele que fez, foi ela. Foi ela que fez. Foi ideia dela, ela ouviu, ela fofocou, foi ideia dela.
fazer com que o filho enganasse o esposo. Ela pensou em todos os detalhes. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder meus 2 filhos num dia só. Ela entrou em desespero porque ela viu o que ela tinha feito. Depois ela foi lá, manipulou, contando uma historinha que não tinha nada a ver, que ela estava chateada porque Esaú casou com uma mulher de Canaã e que ela não queria, que se isso acontecesse com Jacó era melhor que ela morresse. Sabe qual foi o resultado disso, meus irmãos? Ela morreu sem ver os filhos. Ela nunca mais viu o filho preferido dela. Jacó, ele teve que trabalhar 14 anos. Ele foi escravo de Labão. O irmão dela fez com que ele sofresse, com que ele sangrasse muito. E depois eu convido vocês a ler o desfecho dessa linda história. Esaú se revoltou e aí perdoou o irmão. Às vezes o que nós precisamos é perdoar. Irmãs, em nome de Jesus, não conte o que você ouve. Cuidado com o que você espalha. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você espalha. Cuidado com aquilo que você fala. Às vezes você ouviu aqui, guarda para você. Pode destruir. Às vezes a intenção é boa. Mas você tem que pensar lá no futuro. Se eu fizer isso agora, e o meu futuro como vai ser? Com Davi foi assim. Ele ficou desesperado querendo tampar o erro, tampar o erro, tampar o erro. Quando ele viu, ele já tinha matado. A espada nunca se apartou da casa de Davi. De que vale o preço a ser pago quando a gente fala demais? Quando a gente não tem prudência, quando a gente não tem discernimento, é muito alto, é muito caro. Essa é a palavra. Deus seja louvado.